Pessoal, boa noite. Nós vamos tratar agora nesse resumo da aula sobre comunicação e interação. Nós já tratamos a questão da concepção de comunicação na aula passada e pensar assim, a interação ela acontece desde a hora que eu amanheço, né? Que eu acordo e eu preciso compreender, na verdade, as diferentes situações de comunicação. Como é que usuário da língua me comporta em diferentes situações de comunicação. Isso propõe certos procedimentos. A pergunta que eu faço, será que eu posso usar a mesma linguagem que eu utilizo em conversando com um juiz numa audiência? A mesma linguagem eu posso utilizar conversando com meu colega no final de tarde, tomando um lanche, uma lanchonete? Então, as diferentes situações de comunicação me induzem a utilizar essa ou aquela comunicação. Então, quando eu penso a questão da comunicação, eu preciso pensar níveis de formalidade e níveis de informalidade. Em que momento que eu posso ser formal e que momento que eu posso ser informal. Nós aprendemos a questão da linguagem. Quando eu penso em comunicação, quando você vê uma redação, tem que ser uma linguagem formal, utilizar corretamente pronomes de tratamento. Quando eu penso em diferentes esferas da comunicação, eu preciso pensar assim, nós somos seres sociais e históricos. Nós constituímos esse contexto que está imposto hoje. O contexto não está lá fora, eu estou aqui. Eu faço parte desse contexto social e histórico o tempo inteiro. Nós nos estabelecemos nas relações sociais em determinado tempo e espaço. Isso significa que nossas relações que aprendemos são em nossas relações que aprendemos e produzimos conhecimento através da linguagem, utilizada com finalidades bem específicas no processo de interação social. E como é que se dá essas esferas? Nós temos as esferas do que, por exemplo, uma esfera do nosso dia a dia, a nossa linguagem que a gente vai ao mercado, que eu vou à papelaria, que eu vou à loja, que eu vou ao bar, né, que eu vou... no nosso dia a dia, por exemplo, quando eu trabalho com álbum de família, por exemplo, a exposição oral, piada, anedota, foto, bilhete, música, são os meios de comunicação. E a comunicação não passa só pelo fato da oralidade. A comunicação corporal, quando eu mando um vídeo meu para minha família, quando eu mando só o áudio, quando eu mando só a foto. Vocês perceberam? A interação se passa por aí. Então, de modo cotidiano, as adivinhas quando brincam com meu sobrinho, com meu filho, com meu parente, com meu irmão. Álbum de família, na verdade, quando eu vejo foto, tem uma comunicação ali, tem toda uma história, algo que eu preservei ali. Exposição oral, que são as conversas, anedotas, fotos, bilhetes, música, cantigas de roda, parlendas, carta pessoal, cartão, provérbios, cartão postal, né? Era muito utilizado antigamente quando a pessoa viajava, não tinha WhatsApp de mandar foto igual nós fazemos hoje, tá em tal lugar e manda uma foto em tempo real e chega para você que eu tô numa praia lá no Ceará. Antigamente era postal. Eu tinha que comprar um cartão postal em algum lugar lá na cidade, escrever e colocar no correio. E quando o cartão postal chegava na cidade, eu já tinha chegado de volta. Essa é a linguagem cotidiana. Convite, né? A linguagem literária e artística, autobiografia, letras de música, biografia, narrativas de aventura, contos, narrativas de enigma, contos de fada, quadrinho, poema, poesia, lenda, romance. Toda essa linguagem literária também se constitui como uma esfera de comunicação. A comunicação passa por aí. Por exemplo, quando eu leio Vidas Secas, de Graciliano Ramos, quando ele foi escrever, ele fez uma denúncia social, ele se comunicou por meio do romance modernista, ele fez uma denúncia social.
Quando Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, desculpa, escreveu O Cortiço, que tem como pano de fundo o Rio de Janeiro, o Cortiço do Rio de Janeiro, nos anos de 1760, 70 mais ou menos, ele retrata uma questão social, de pobreza, de prostituição, de degradação da mulher. Então, ele faz, por meio do livro, ele comunica um parecer dele, por meio da literatura, por meio da arte, da palavra, ele traz um problema social para nós. Olha a comunicação. Cora Coralina, ela vem com as poesias dessa, ela vem contando uma história de mulher ali por trás, que está implícito nas linhas. Vocês perceberam? Então, as esferas de comunicação não se dá só na fala. As esferas de comunicação se dá utilizando diversos suportes, que a gente fala, suporte textual. A esfera científica, artigo, relato, resumo expandido, o TCC, a monografia, a tese. Eu me comunico com o meu artigo, com o interlocutor lá na ponta, uma experiência que eu tive na escola. Então, quando eu vou numa empresa, quando eu vou numa escola e entrevisto pessoas e retrato essa entrevista de uma maneira de relato, eu estou comunicando. Essa é a minha esfera de comunicação. A esfera de comunicação escolar, como é que ela se dá? Como é que eu me comunico na escola? Relato histórico, cartaz, relatório, debate regrado, relatos de experiência, ata de conselho. Eu estou me comunicando, eu preciso registrar, porque a memória ela se perde. Por que se registra tanto hoje em dia? Essa exigência de se registrar. Porque se a memória perde, eu preciso ter evidência do que foi feito. Mapa, seminário, texto argumentativo, redação, pesquisa, são esferas da comunicação. Comunicação jornalística, agenda cultural, anúncio de emprego, horóscopo, o jornal, ele está me comunicando, o editor do jornal selecionou anúncios editoriais, fotos, para comunicar ao mundo que está acontecendo algo. Isso é uma esfera comunicativa. Esfera publicitária, como é que você dá essa esfera? Anúncio, outdoor, cartazes, folder, placas, comercial de televisão. Então, toda esfera comunicativa tem todo o suporte textual aqui de comunicação, ele tem uma intencionalidade. Hora para orientar, hora para o cara consumir, para comprar, hora para aprender. Esfera política, abaixo-assinado é um meio de comunicação, a esfera política. Debate regrado, assembleia, discurso político. A jurídica, ocorrência, estatuto, constituição, leis, contrato. Olha como eu vou sabendo, a gente vai descobrindo o que são as esferas comunicativas. Produção e consumo, bulas, relato, manual técnico, relatório, relatos de experiência. Midiática, como é que se dá a comunicação pela mídia hoje em dia, quando nós falamos a esfera comunicativa? O blog é um meio de comunicação muito utilizado hoje. As redes sociais, o WhatsApp, o chat, o reality show, a mídia, o telejornal, os e-mails, telefonemas, entrevistas, torpedo, filme, videoclipe, fotoblog, videoconferência, homepage, todas essas esferas aqui, ó. A esfera midiática, nós temos uma gama, e hoje em dia, com grande cuidado que nós precisamos ter, porque temos a questão da fake news. Nós temos muitas pessoas de má índole nesse mundo que começam a publicar a questão de notícias falsas, e as pessoas menos estudadas não conseguem filtrar o que é fato e o que é fake. Esse é um grande perigo, na verdade, quando eu trato dessas esferas comunicativas. E considerando que também quando eu trabalho com essa questão comunicativas, né, de esferas, eu trabalho com os autores, os escritores, por exemplo, quem escreve romance, quem escreve novela, trabalha com duas questões: linguagem
conotativa e linguagem denotativa. Lembra disso? Quando eu falo dessa área da comunicação? Linguagem denotativa, a palavra tem um sentido real dela, sentido literal, né? Próprio do dicionário. Então, cadeira é cadeira, mesa é mesa, não tem, né? E a linguagem conotativa, eu utilizo uma linguagem figurada. É um significado muito mais amplo. O sentido conotativo é próprio da criatividade do falante e remete a inúmeras possibilidades do sistema da língua, que são as metáforas. Aí eu utilizo sinônimos, outras coisas, que não é o sentido literal da palavra. Que às vezes, isso aí, muitas vezes, a pessoa não é letrada, né? Ela não consegue dar conta. Então, quando eu penso em comunicação e interação, nós amanhecemos o dia interagindo com a linguagem. Nós vivemos um mundo letrado, literalmente. O que é um mundo letrado? Nós somos bombardeados diariamente por placas, por palavras, por letras. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, seja o horário que for, primeira coisa, o que é a primeira coisa que a gente, né, observa que vai apertar o botãozinho para parar de tocar? O celular, muitas vezes. Aí já vou fazer uma leitura da hora. São 6h05, 6h45, 7 horas. O primeiro contato com algo para acionar meu cérebro a fazer uma leitura e associar que eu tenho um compromisso é o horário que está posto ali. A gente levanta, fazer as higienes pessoais, escovar o dente. Vou pegar o creme dental, tem um logotipo lá marcado, seja o creme que for. Outro contato. Tá, troco, tomar café. Vou tomar café, vou abrir a margarina, tem um rótulo da margarina. Vou pegar o pão de forma, tem a marca do pão de forma, o logotipo. Olha como eu sou bombardeado o tempo inteiro. Peguei a chave, vamos pensar que eu moro num prédio, peguei o elevador, desci, apertei o número 2 ou 3, sei lá, o térreo. Estou sendo estimulado a ler. Cheguei no carro, ainda que seja de uma forma muito automática, primeira coisa que é o painel, se tem gasolina ou não, é uma leitura que estou fazendo. Olha como a minha interação vai se dando ao longo do dia com os meus meios de comunicação. O carro, o painel está me apontando que eu preciso abastecer, que está na reserva. Aí eu vou até o posto, vejo na bomba lá quantos litros foi colocado, quanto eu vou pagar. Vou na maquininha pagar o cartão, e assim por diante. Ao longo do dia, chego no meu trabalho, N papéis, N documentos, que eu sou obrigado a digerir e a internalizar como é que você dá. O Excel, como é que eu faço uma videoconferência, como é que eu acesso tal mídia e assim por diante. Vou almoçar, vou ler o cardápio. Daqui a pouco recebo uma mensagem, uma piada, né? Um áudio do meu irmão, um bilhete da minha irmã para comprar tal coisa. Vocês perceberam como a gente não se dá conta? Quando nós, professores, paramos para observarmos como nós somos bombardeados com esse aprendizado, que é o aprendizado. E a proposta é, como é que eu levo isso para o aluno para aprender, para ele filtrar. Por exemplo, quando a gente para no farol e está marcado pare, só a palavra pare na placa vermelha lá, tem um contexto. Eu sei que se eu não parar, alguém vai trombar no meu carro. Isso foi uma convenção da questão de trânsito, da legislação de trânsito, que eu precisava colocar uma placa num farol, numa rotatória, para dar preferência, coisa e tal. Se eu encontrar essa palavra pare no meio do mato sozinha, ela não tem contexto nenhum para mim. Ela não quer me dizer nada. É igual a palavra silêncio. Quando eu adentro a um hospital e está bem na porta do corredor para entrar para a enfermaria e marcar silêncio, né, em alguns hospitais nós temos aquela imagem bem emblemática da enfermeira com a mão aqui, só, que basta, e às vezes tem só a imagem que me reporta silêncio, e às vezes não tem imagem, tem a palavra silêncio. Alguns hospitais e clínicas utilizam isso. Essa é a proposta, como é que eu entendo e como é que eu interajo e como é que eu dou conta de compreender essa proposta comunicativa que está na sociedade hoje. Então, o resumo da nossa aula era essa.
quando eu penso em propósito, em esferas da comunicação, comunicação e interação, como é que eu, o homem, como ser social, interajo e faço parte e constituo essa sociedade comunicativa que está aí hoje, ok?